Começa agora mais uma edição da Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, gostaria de agradecer a sua audiência e pedir para você ficar até o finalzinho do programa de hoje, porque hoje nós estamos recebendo Fernando Souza, ele que é chefe executivo. Fernando, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Amazonas Acontece. Prazer é meu, Kelly, estar aqui. Que maravilha, Fernando. São tantos assuntos que a gente precisa conversar hoje, mas vamos lá. Mestre, professor, empreendedor também, conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história na gastronomia. Bem, até chegar à gastronomia, já teve uma longa história, né? Eu já ingressei na gastronomia, eu já tinha mais de 40 anos. E aí, mas eu cozinho desde os 6. Nossa, como assim? Explica. É assim, eu sou de uma família que está na área de educação. Porém, todos os homens do lado da família da minha mãe, meu avô, meus tios, todos cozinham. Além das mulheres. As mulheres cozinham bem então. E os homens cozinham também. E meu avô teve uma pizzaria, ele era contador, então no andar de cima funcionava o escritório de contabilidade e à noite abria a pizzaria embaixo. E eu cresci convivendo sim. com tudo isso e sendo inspirado também por essas influências. Nossa, mas então sempre foi um desde hobby. 6 anos... Comecei a me arriscar na cozinha com 6 anos e comecei a desenvolver paladar, combinações e tudo mais. Mas não enveredei por isso, sempre foi um hobby para mim. Eu sou formado em administração, direito e sou mestre em engenharia de processos industriais. Ou seja, poderia fazer várias outras coisas também. E vivi muito, primeiro na área industrial, depois fui para a área de educação. E aí foi quando eu resolvi mudar a vida, né? E, claro, não deixei a veia de professor de lado, que eu já dava aula no Mato Falcão, né, que era da minha família. Fui o último diretor antes da gente vender a faculdade. E passei quando eu disse, não, vou transformar meu hobby em negócio. Como é que foi essa virada de chave? Bem, ela começou com, a gente pode dizer, como é que a gente fala, a jornada do guerreiro, né? Eu estava assim, no auge do estresse como diretor da faculdade, diretor da FGV. Trabalho, né? Eu chegava a fazer 8 colações de grau por semana, às vezes, fora os outros trabalhos. E eu tive uma herpes zoster dentro do ouvido, e aí fica a dica para tomar a injeção, né? A vacina, para quem tem mais de 50. Bem, eu tinha 40, e eu tive herpes zoster dentro do ouvido que causou paralisia facial. E aí, assim, eu estava no meu auge, me achando o cara, e Papai do Céu veio e disse, eita, calma aí. Vamos dar uma segurada, Vamos dar uma né? segurada. Eu passei 2 meses com paralisia facial. E depois disso eu disse, não, vou dar um tempo, e nesse tempo que eu dei, eu criei a alquimia. Eu peguei o projeto que era para ser o curso de gastronomia do Mato Falcão, eu transformei numa escola de culinária, onde o foco era ensinar não profissionais, mas pessoas que queriam cozinhar em casa, como você acabou de dizer, quer aprender a cozinhar para o teu marido, né? Porque ele foi meu aluno, e ele cozinha para você, então iam muitos casais cozinhar juntos e depois jantavam aquilo. E o foco inicial da alquimia era realmente um lazer, que acabou desenvolvendo para outras coisas, porque aquelas pessoas que iam só para se divertir passaram a me procurar porque, poxa, eu gostei tanto que eu quero me aperfeiçoar, me aprofundar. E aí vieram os cursos de culinária básica, culinária italiana, francesa. E aí as pessoas perguntam, poxa, mas tu não é formado em gastronomia. Então, eu fiz também esse percurso. Quando eu disse, não, eu vou transformar o hobby em negócio, eu não posso simplesmente dizer, sou autodidata. Sim. Então, fui pesquisar onde é que tem o melhor curso de cozinha francesa. É o Laurent Sodeli em São Paulo. Fui para São Paulo, fiz o curso do Laurent. Cozinha italiana, fui fazer na Academia Gastronômica com o Giuseppe Gerondino. E assim por diante. Sempre que surgia um curso que podia ser inovador para eu trazer para cá, eu ia fazer o curso. Então, aquela coisa,
sempre é necessário esse embasamento, não só a questão do saber misturar algumas coisas. É aí daí que vem as técnicas e é daí que a gente passa a cozinhar melhor e comer melhor também, né? Eu digo que a comida não só conecta pessoas, como transforma vidas. E esse é o princípio de onde surgiu a alquimia, né? E que é um princípio que eu levo até hoje. Olha só, e como que depois dessa escola culinária surgiu o restaurante? Porque até então você estava ali, né, como professor, estudando, né? Como é que surgiu o restaurante na sua vida? Então, eu dava aula de empreendedorismo, lá no Marto Falcão, dava aula de empreendedorismo, gestão empresarial, gestão da qualidade, gestão de produção e marketing. Mas só na pós-graduação. E aí eu fui convidado, na época, também para dar aula no CIESA, na época, na pós-graduação, e eu dava aula de tendência gastronômica, cozinha internacional, enologia e história da alimentação. Bem, juntando tudo isso e trazendo para a realidade da alquimia, eu comecei a ser procurado para fazer consultorias. Foi uma demanda. Foi uma demanda. Então, além dos cursos e pela expertise que eu já tinha na área de empreendedorismo, eu amo administração, está no sangue, juntei tudo nas consultorias. Então, eu passei a fazer consultorias desde o plano de negócio até o prato na mesa do cliente. Então, as pessoas me procuravam, olha, eu quero abrir meu restaurante, não sou da área, não entendo nada, quero uma luz. Quero uma luz. Aí a gente começava a fazer aquela anamnese de por que você quer abrir o restaurante. Eu, assim, muitos clientes saíram sem desenvolver o projeto, justamente por essas perguntas que eu fazia. Por que você quer abrir? Aí muita gente, eu quero abrir um bar. Por quê? Porque eu gosto de beber. Eu falei, então compra cerveja e vai beber em casa com os amigos. É outra coisa, né? Então, existe uma diferença entre gostar da ideia do negócio e gostar do negócio. A ideia é sempre linda, depois que você entra no negócio é que é sofrido. Tem que ser firme, E aí meus alunos de empreendedorismo dizem, professor, o senhor joga um banho de água fria. Eu falei, não, é choque de realidade. É melhor ter esse choque agora, É melhor ter esse choque agora, né? do que sofrer lá na frente. Verdade, Fernando. Então, o restaurante veio disso aí. Era uma consultoria, uma das minhas consultorias, onde chegou no momento que os donos chegaram comigo e propuseram, cara, é o seguinte, a gente não tem nem plano B. Se tu não aceitar, a gente vai vender. Porque nós não somos da área, nós temos as nossas outras empresas. E a proposta é que você assuma, dê tua cara, bote teu DNA, cuide como se fosse teu e a gente fica como investidor. E aí eu assumi desde a obra do restaurante, já estava uma obra em andamento, assumi desde a estruturação da obra, mas sempre, assim, nós criamos uma espécie de sociedade, os três. Sim. Né? Então, cada uma com a sua função. E eu passei para o outro lado, porque como consultor é fácil você só dizer o que fazer e esperar que o outro faça. Né? Agora, como consultor e executivo é outra história, porque você sabe o que tem que fazer. É uma responsabilidade bem maior, maior, você tem que fazer e você tem que prestar esclarecimento do que você fez e mostrar resultados para os investidores. E aí surgiu o negócio... Tem que mostrar que está dando certo, mostrar que está dando certo. E é uma coisa que eu digo, eu me orgulho muito de ter virado uma vitrine, porque muitas vezes como consultor eu faço comparativo, às vezes como um médico. Você vai no médico e o médico diz, você tem que tomar esse remédio de tanto em tantas horas, durante tantos dias. E aí você leva o remédio para casa e não toma. E aí volta no médico reclamando que não dá. Não adianta. Não adianta, é não verdade. Não adianta. Ou você segue, arrisca o projeto, ou o negócio não vai funcionar. E o consultor é muito isso. Já tive situações que eu demiti o cliente não queria seguir. Então, não faço mais a consultoria. Porque você está perdendo ali, acabou. Né? A gente encerra aqui, beleza. É o seu nome que está em jogo, né, Fernando? E como que funciona a parte, então, da contratação do restaurante? Porque tem toda essa preocupação da contratação, treinamento, toda essa parte é com você também? Não. No caso do Divenice,
que é o restaurante que eu estou à frente Sim. hoje, dois, né? Aí nisso eu participei, Ah, tá. mas já como executivo do restaurante. Normalmente, quando eu faço consultoria, eu já tenho a cláusula lá que eu não me envolvo nessa parte, porque é uma parte muito específica. Tem profissionais próprios para isso. Então, é aquele negócio, consulte um advogado, né? Sim. Então, é a mesma coisa, consulte um médico para não tomar remédio errado, mesma coisa. Contrate uma pessoa especialista, uma empresa especialista na área de RH, de recrutamento e seleção. Que legal. E aí, o que eu faço? Eu escrevo o perfil funcional do funcionário que eu quero, passo para a empresa de recrutamento e seleção. E ela faz todo o trabalho. E ela faz o trabalho. Muitas vezes eu até faço a coleta de currículos. Então, por exemplo, no site... dá uma visualizada. No site, né? da Alquimia, não, porque é aquele negócio, é diferente de uma empresa de recrutamento e seleção fazer uma postagem dizendo estamos contratando para um restaurante classe A, por exemplo. É diferente do Fernando botar a cara, então eu botar a minha cara, como eu fiz recente uma postagem. A gente estava atrás de gente para o Divens e chegaram pouquíssimos currículos. E aí eu brinquei com o meu gerente operacional. Falei, vou postar. Clóvis, é o seguinte, deixa que eu vou botar a minha cara. Aí eu montei uma postagem, não dizendo que era para o Divens, mas até eu botei usando aquela figura do tio Sam da Segunda Guerra, eu botei minha cara apontando assim, quero você na minha equipe. Vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo, escreva-se aqui. E no mesmo dia chegaram mais de 30 currículos. Ó. E assim, aí vem um segundo momento, que é eu avaliar quem se enquadra melhor, e esses currículos eu encaminho para a empresa de recrutamento e seleção. E eles fazem entrevista, filtragem, porque são pessoas que trabalham naquilo, tem aquela percepção, né? é uma psicóloga que se aperfeiçoa naquilo, que vai entrevistar, vai perceber durante a entrevista se a pessoa se enquadra dentro daquilo que o cliente está procurando. Então, como eu digo, é muita responsabilidade eu puxar isso para mim. Com certeza, com certeza. Olha só, Fernando, a nossa entrevista está só começando, tá bom? Tá. A Amazonas Acontece, vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Chefe Fernando Souza, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, falávamos um pouco sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre a alquimia, o restaurante. Agora uma pergunta, né, que é o segredo ali do sucesso. Como fidelizar o cliente? Existe algum segredo? Tem. Eu digo que, na verdade, são 3 segredos, né? Porque é um tripé ali que sustenta um bom restaurante. Primeiro, o atendimento. Então, vou falar até na ordem que eu vejo de importância. Sim, e olha que eu sou da cozinha. Né? Então, o atendimento. Segundo, o ambiente. E terceiro, a cozinha, a comida. Aí as pessoas me dizem, poxa, mas a comida não vem em primeiro lugar? Falo, não, na percepção do cliente. Por quê? Claro, na percepção do empreendedor, eu acho que a comida tem que ser incrível. Incrível. Se ela for boa, ela já é commodity. Então, ninguém vai lá para comer uma comida que é boa. Que é regular. Que é regular, né? Tá? A não ser que tenha um excelente atendimento e um excelente ambiente. Aí a pessoa vai e come até uma comida regular. Agora, se a gente consegue esse equilíbrio de um excelente atendimento, de um excelente ambiente, de uma excelente comida, você vai ter o teu cliente sempre lá. E esse é um exemplo que eu tenho hoje lá no Divens. Eu tenho clientes que vão 3 vezes na semana comer lá. Nossa, esse é o melhor retorno. E aí você pensa que o meu cardápio é muito extenso. E eu acho muito extenso. Eu não recomendo um cardápio como o meu para ninguém. Mas por que ele é extenso?
Porque eu tenho esses clientes que vão 3 vezes na semana. Tem cliente que vai almoçar e jantar às vezes. Ou seja, ele tem que ter opção. Ter opções para estar porque girando senão ele ali, enjoa e né? ele não vai mais. Ah, não quero mais, já zerei o cardápio. Já zerei o cardápio. Então, quanto ao atendimento, se você tem um atendimento que encante o teu cliente, um atendimento que te faça o cliente se sentir em casa. Cara, ele pode até a comida estar mais ou menos, ele vai entender que naquele dia pode ter dado alguma coisa errada, o cozinheiro estava de mau humor, aconteceu alguma coisa, e ele vai dar outra chance para voltar e experimentar novos pratos ou experimentar novamente aquele prato, porque ele foi encantado ali pelo atendimento. E o ambiente fez ele se sentir aconchegante, se sentir em casa. Agora, se você é mal atendido, ou você chega num ambiente que está o banheiro sujo, tem fio solto pendurado, vê que tem cadeira remendada, a comida pode ser a mais maravilhosa do mundo, você não volta. Isso é verdade. Você não volta. É verdade, tem toda uma preocupação. Então, o grande segredo é esse equilíbrio. Se você conseguir fazer as 3 coisas, não tem como o teu restaurante dar errado. Melhor, tem, quando você não se preocupa com as finanças. Tá? Porque daí não tem como manter. Aí vem um outro ponto, tá? Por que tantos restaurantes bons fecham? Por que tantos chefes de cozinha que investem não conseguem sustentar seu restaurante? Porque você precisa ter essa base que é o financeiro. Se você não souber usar o teu dinheiro, você pode ser o cara que melhor cozinha no mundo. Teu restaurante não vai funcionar. Porque é como qualquer outro empreendimento, que as contas não pagam. Então, a importância de se ter um capital de giro, não começar um negócio só com aquele dinheiro que você usou para comprar. Ou já endividado Ou já também, endividado, né, como muita gente faz. Né? Então, você tem que se preparar para abrir um negócio. Então, aí vem o lado professor de empreendedorismo, né, falando. Então, você tem que se preocupar com o conceito do cardápio, o conceito do restaurante. Você não pode abrir um restaurante e botar as coisas que você gosta de comer e as coisas que seus amigos e vizinhos, todo mundo chega, todo mundo vai sempre dar uma sugestão. Então, você tem que saber dizer não também para sugestões e até não para você mesmo, quando você se sente impelido, poxa, eu gosto tanto disso, as pessoas querem tanto comer isso, eu vou botar isso no cardápio. Aproveitando esse gancho do cardápio, então, como que faz para montar um bom cardápio? Você falou que do restaurante é um cardápio extenso, que você não indicaria, vamos dizer assim. Mas qual que é o segredo de um bom cardápio? Tudo começa com o conceito do negócio. Então, você tem que estabelecer realmente um conceito para o teu restaurante. A partir daí, criar o cardápio. No caso de Venice, quando eu fui criar o cardápio, eu apresentei para os sócios um conceito do restaurante mediterrâneo. E aí todo mundo pensa, Mediterrâneo é só frutos do mar. Não. A cozinha mediterrânea são os países banhados pelo mar Mediterrâneo, que começa na Península Ibérica, com Portugal e Espanha, e termina no norte da África, com Marrocos. Então, partindo dali, nós vamos ter França, vamos ter Itália, vamos ter Turquia, vamos ter Grécia, Síria, Líbano, e por aí vem. Então, a proposta do cardápio inicial era uma viagem por esses países, por isso ter um pouquinho de cada coisa de cada um desses lugares. E muitos desses lugares eu estive lá. Eu viajei, eu comia comida de lá, eu aprendi a fazer comida de lá. Então, assim, eu procuro sempre trazer para o cardápio as coisas originais, como a pessoa iria comer naquele local, da mesma forma. E aí, acabou virando um cardápio mais extenso, por conta disso também. Sim. Né? Mas, para ter um cardápio legal, você tem que, primeiro, estabelecer o conceito. Segundo, conseguir identificar aqueles sabores que o teu cliente vai se sentir confortável em pedir. Não adianta eu ter um cardápio extenso como o meu, mas também não oferecer algo que o cliente diga, poxa, isso aqui acho que eu não gosto nada disso aqui.
Então, cara, eu vou pedir, Você sei já lá, pensou, um né? risoto, vou pedir um filé, e eu vou pedir uma massa. Então, até esse prato, que seria um simples commodity, tem que ser aquele prato que mais vai surpreender o cliente. Porque Então, são muitos gostos diferentes, sim. né? E aí, existe uma técnica de engenharia também de cardápio, para você saber até quando vai precificar. Então, saber separar os pratos também por valor, não só por sabor, né? E saber atrair a atenção do cliente para o prato que você deseja ser o prato que você quer vender mais. O prato que vai ser a cara do teu negócio, que vai buscar isso. Às vezes a gente idealiza que o prato vai ser um, mas o cliente decide que vai ser outro. Olha aí. Né? Igual fazer criação. Às vezes a gente cria faz um criativo de marketing para postar e apresenta 3, 4 por cliente. Nunca ele vai escolher aquele que é o teu favorito. E Tá o cardápio vendo? muitas vezes é a mesma coisa. É E sempre uma é surpresa sempre uma ali, surpresa. né? Mas, de qualquer forma, você tem que saber dividir as coisas, ter um número de pratos que a tua cozinha consiga fazer e atender dentro de um padrão de qualidade. Aí vem outra coisa. Por que que o meu cardápio é tão extenso e a gente consegue fazer tudo com a primazia que eu exijo? Aí vem a questão da técnica e da tecnologia. Hoje eu aplico na minha cozinha o que foi a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na área de produção industrial, engenharia de produção, e eu uso 2 técnicas, que é o sous vide combinado com quentil, que são técnicas de pré-preparo que eu aprendi durante a Copa em 2014 com a equipe da FIFA, e eu acabei transformando isso na minha dissertação para trazer para dentro de restaurantes. Então eu consigo hoje, usando essa tecnologia, ter muita coisa já pré-pronta, não congelada, refrigerada, embalada a vácuo. Toda uma técnica. Toda uma técnica onde eu consigo garantir um padrão de qualidade, eu consigo garantir segurança alimentar para o meu cliente e eu consigo garantir velocidade na entrega do prato. Então, por exemplo, eu consigo hoje fazer de uma vez só, 30 quilos de filé, sendo 10 bem passado, 10 ao ponto e 10 mal passado. E já separar isso em saquinhos etiquetados para na hora que o cliente pedir, o meu cozinheiro não erre o ponto da carne. Porque tudo certinho ali. Só para finalizar mesmo. Isso. Então, para isso eu uso muito hoje a técnica do sous vide, que é uma técnica que ainda é pouco difundida aqui e que eu pretendo agora, através também da alquimia, a gente começar a difundir essas técnicas. Os restaurantes que eu faço consultoria hoje, todos, eu já estou implementando isso. Porque um prato que demoraria 20, 30 minutos, eu consigo fazer em 5. Olha só, chefe Fernando, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre os novos projetos, né? Em off, você já estava contando aí o próximo projeto, né? Dá um pouquinho desse spoiler para a gente, fala um pouquinho. Tá, então agora a gente está inaugurando daqui para o final do ano, né? Já reta final, eu estou fazendo consultoria para o Grupo Valer. Então, a Livraria Valer vai reinaugurar no centro da cidade, ali no nosso centro histórico. Está lindo o projeto. A livraria naqueles moldes antigos de prateleiras de madeira e tudo. Então, trazendo uma mistura da modernidade com a Belle Époque de forma harmônica. Sim. Então, são 2 casarões ali no centro, ao lado do teatro, com vista para o teatro. O andar de baixo vai ter um café, com uma pegada mais para brunch, para chá da tarde e tudo mais. Anexo, uma galeria de arte, ao fundo a livraria. Subindo, nós teremos o restaurante, que vai ser o Roseiral Restaurante. E anexo ao Roseiral, um salão de eventos. Então, eu creio que vai ser um local que a gente vai vivenciar a arte como um todo, inclusive a própria gastronomia como arte. E um diferencial do cardápio é que terão alguns pratos originais de poetas
e autores, entre eles o próprio Tiago de Mello, que eu tive a honra de conhecer Legal. e conversar sobre cozinha com ele, que ele adorava cozinhar. Então vai ter um peixe que é a receita dele, que na verdade a receita da mãe dele e que ele fazia. Olha que então legal. vai ter uma trinchã do Tiago de Mello, e assim como de outros poetas que gostavam de cozinhar. Que legal, chefe Fernando Souza, mais uma vez. O nosso tempo é curto, mas mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Bom Dia Amazonas. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui. Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. Tchau, tchau.